luz do céu de Valença, é milagroso fanal, ser filho teu, que honra imensa, ó minha terra natal. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que acompanham o nosso canal Valença Histórias. Agradecendo a todos que estão curtindo, compartilhando os nossos vídeos. E vamos fazer uma campanha até o início de novembro para chegarmos ao total de 100 inscritos no canal. Então colaborem, ajudem o nosso trabalho, se inscrevam, quem ainda não está inscrito ainda, para que possamos alcançar o maior número possível de pessoas interessadas na história da nossa cidade de Valença. E vamos tratar hoje de um personagem muito interessante e importante dessa história, mas que infelizmente ainda é pouco conhecido por aqui, que é o comendador Manuel Antônio Esteves. Português de origem, nascido em 1813 na região do Minho, e que veio para a região do Vale do Paraíba, fluminense, na primeira metade do século XIX, sendo que o primeiro registro da sua estadia aqui data de 1835, de Vassouras, onde havia se estabelecido como comerciante, já fazendo negócios com importantes membros da aristocracia do café local, os futuros Barão de Campo Belo e Barão de Tinguá. Em 1850, ele vem a se casar com Maria Francisca das Dores, filha de um outro português da região dos Açores, estabelecido aqui, em algumas fazendas, com algumas sesmarias, que foi Francisco Martins Pimentel, e recebeu como dote de casamento a fazenda Santo Antônio do Paiol, que se tornou a sede das várias outras fazendas que ele vai conseguir com o tempo. No entanto, ele só vai se deslocar de Vassouras para cá, para a sua fazenda, em 1853. Consta que durante esse período, entre o casamento e a sua vinda definitiva para Valença, ele fez adaptações, ele fez algumas melhorias na fazenda. Provavelmente aumentou a casa-sede, que não é diferente do que nós vimos em algumas casas de fazendas do século XIX, luxuosa nem nada. Por exemplo, a casa-sede da fazenda Flores do Paraíso, que pertence ao Visconde do Rio Preto, que foi a maior fortuna da região, é uma casa até relativamente simples, a casa-sede da fazenda Santo Antônio do Paiol, mas é uma casa bem adaptada, uma casa grande, principalmente para uma família grande como a dele, que teve 13 filhos. Mas as adaptações mais importantes que ele provavelmente fez nesse período foi a da construção de uma enfermaria para o tratamento de escravos, que não existe mais. O local onde existiu essa enfermaria, hoje ocupada por uma capela, porque a propriedade hoje pertence a uma congregação religiosa. Foi doada depois pela esposa do neto do Manuel Esteves, que não tinha mais condições de cuidar da fazenda, então ela doou para a congregação com a cláusula deles manterem ali a casa, o material que foi encontrado, a documentação, que está tudo registrado. Falaremos disso mais adiante. O fato é que a partir de 1853, quando ele se muda para a sua fazenda e a partir dali começa a aumentar as suas propriedades, essas adaptações, essa mudança, essa construção da enfermaria, não está ligado, obviamente, àquela ideia de benevolência, de preocupação apenas com o bem-estar dos seus escravos. Talvez até tenha passado isso na cabeça dele, mas o fato é que em 1850, o ano que ele se casou, foi o ano em que foi assinada a Lei Eusébio de Queiroz, que aboliu o tráfico de escravos da África para o Brasil. Ou seja, transformou o escravo, que já era algo extremamente caro na época, em algo mais valioso ainda. Começa a partir daí o que nós chamamos de tráfico interprovincial. Aqueles escravos que ainda eram abundantes no Nordeste, começaram a ser vendidos para o Sudeste. Lá não havia mais trabalho devido à decadência da produção do açúcar, e o Sudeste, por sua vez, crescia a produção do café, somente aqui na nossa região. Isso fez com que houvesse uma necessidade muito grande de mão de obra escrava. Então, a construção dessa enfermaria certamente era no intuito de manter aqueles escravos, adquiridos agora por um valor muito alto, saudáveis e em condições de trabalho.
para que eles pudessem estar sempre disponíveis para o trabalho na lavoura cafeeira. Então, consta nos registros da fazenda, nas cartas, que são numerosas, encontradas ainda, com centenas de cartas que Manuel Esteves trocou com filho que estudava no Rio de Janeiro, com familiares em Portugal, com os chamados comissários de café, essas em maior número, e fala claramente desse cuidado que ele tinha com o tratamento dos escravos. Na enfermaria, havia um médico que passava por lá de tempos em tempos. Caso não houvesse possibilidade de cura do escravo ali, era transferido para o Hospital da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e, em último caso, enviava-se para o Rio, para a corte, como se dizia na época, a capital do Império. Há registro em cartas de 2 escravos que foram tratados no Rio de Janeiro, que estavam sendo trazidos de volta para a fazenda. Um havia sido curado, a outra não foi possível, o caso dela era mais grave, e a carta que os acompanhava de um comissário do café explicava exatamente isso. Que um estava curado e a outra ficava de acordo com a vontade do Manuel Esteves. Não há mais registro dizendo o que aconteceu com eles. O fato é que isso faz dele uma pessoa extremamente preocupada com os seus investimentos. Aquela velha historinha que a gente escutava a respeito de piadinhas de português não se aplica em momento algum à figura de Manuel Esteves. Aliás, não deveria ser aplicado a nenhum deles. Isso nos passa assim de um certo folclore das nossas piadas. Manuel Esteves foi uma pessoa extremamente habilidosa nos seus negócios. De comerciante se transforma agora em cafeicultor e depois ele vai aumentando o seu ramo de negócios. Ele se torna, com o tempo, proprietário de imóveis aqui em Valença e também no Rio de Janeiro. Ele se torna dono de um plantel de escravos fabuloso. O registro que nós conseguimos fazer, a estatística da quantidade de escravos que ele possuía nas suas fazendas, chega a um total de mais de 600 escravos, que para a época era uma quantidade fabulosa, haja visto que pesquisas recentes demonstraram que um grande produtor de café tinha no máximo 70 escravos. Ele chegou a mais de 600. Segundo Leone Ório narra no seu livro Valença de Ontem e de Hoje, ele teve mais de 1000 escravos. Era muita coisa para a época. Tinha uma fortuna considerável. Precisa ser melhor deslindada. Eu fiz um trabalho de 4 anos, uma pesquisa de 4 anos, que terminou com este livro aqui, encerrando o doutorado, falando exatamente sobre as diversas atividades que Manuel Esteves desempenhou em Valença e fora, porque com o tempo ele dependia, como vários outros produtores de café, dos chamados comissários. Os comissários eram aqueles que faziam a intermediação na venda das sacas de café entre o produtor e os exportadores. Durante muito tempo, Manuel Esteves utilizou o serviço desses comissários, vários deles, como nós vimos nas suas cartas, mas ele, com o tempo depois, vai abrir uma casa comissária também no Rio de Janeiro. Ele continua utilizando o serviço dos comissários, mas ele também começa a intermediar a venda de café com outros produtores. Ele está aumentando o leque de atividades. Fazia aluguel de escravos, prática que ainda é pouco conhecida, mas existia. E se torna, inclusive, presidente da União Valenciana, a empresa que foi aberta com o objetivo de se fazer um ramal da linha férrea aqui em Valença, ligando a cidade até o ramal de Desengano, atual do Paraná, distrito da cidade, que por sua vez se ligava à Estrada de Ferro Dom Pedro II, com o objetivo de transportar a produção cafeeira daqui para os portos de exportação. Era a voz corrente entre os produtores locais a necessidade dessa linha férrea. E o grande cafeicultor, o grande produtor rural, ainda era o Visconde do Rio Preto. O Visconde do Rio Preto foi o maior proprietário de terras, a maior riqueza da região. E colocava-se nas mãos dele a liderança para a construção desse ramal. Acontece que o Visconde do Rio Preto morre, de repente, em 1868. E um jornal
da cidade, o Alagoas, era produzido por um outro português, Custódio Antônio da Silva, traz a reportagem como uma bomba. Morreu o Visconde do Rio Preto, em setembro de 1868, o único capaz de levar adiante o projeto da construção da linha férrea. Curiosamente, um mês depois, em outubro, o mesmo jornal traz uma outra reportagem. Soubemos que o ilustre cidadão Manuel Antônio Esteves tomou sobre si a responsabilidade de construir o ramal da linha férrea. E ele agora seria um sucessor à altura do Visconde do Rio Preto na construção desse ramal, que de fato ocorreu quando foi inaugurada a linha férrea, que ele soube muito espertamente passar na entrada da sua fazenda, Santo Antônio do Paiol. Ficaria muito mais fácil para ele também escoar a sua produção ali. Contou-se com a presença do imperador Dom Pedro II, na inauguração desse ramal. Foi oferecido a ele um almoço, na ocasião, no armazém da própria Estrada de Ferro, construída ali pelo Manuel Esteves, que era presidente da União Valenciana, a empresa responsável pela construção, a qual ele também fazia aluguel de escravos. Possuía, assim, um tino comercial administrativo muito grande, a ponto de voltar ao comércio agora, com a construção da linha férrea, construindo um novo armazém exatamente ali embaixo, na entrada da sua fazenda. Ou seja, ele era o presidente da União Valenciana, era o dono da propriedade onde passava a linha férrea exatamente na entrada, e ainda tinha o armazém ali que poderia oferecer vários produtos para aqueles que vinham e iam nos vagões de transporte de café para o Paraná e de lá para o Rio de Janeiro. Foi o primeiro ramal ferroviário do Brasil de bitola estreita. Então, era um goela larga, o único tipo de ferrovia que existia. O que foi feito aqui foi o primeiro do país de uma maneira diferente. Acontece que esse grande poderio de Manuel Esteves levou com que ele formasse uma fortuna muito grande. Pesquisando no seu inventário no Museu de Justiça, no Rio, encontramos ali uma série de recibos. Infelizmente, não existe mais a partilha dos bens. Sabemos exatamente quantas propriedades ele deixou, como se ficou dividido com a sua morte. Mas existe o testamento dele, o testamento da mulher, Maria Francisca das Dores, que reuniu esses documentos. E por eles nós vemos que a grande fonte de recursos de Manuel Esteves, apesar de não haver registro, ele haver cobrado isso, eram os empréstimos. Ele fazia empréstimos a poucas pessoas, a uma meia dúzia de pessoas apenas, inclusive o cunhado, Joaquim Gomes Pimentel, futuro Visconde de Pimentel, de quem falaremos num outro vídeo. Essa titulação recebida do rei de Portugal, não é uma titulação brasileira, e que, com a sua morte, em 1879, a esposa, Maria Francisca, cobrou de todos os devedores aquilo que ele havia emprestado. E no total, que ela reaveu, ela conseguiu reaver com essa cobrança dos empréstimos, foi muito mais do que o dobro de todos os outros bens que ele havia deixado. Fazendas, em café ainda a ser colhido, em escravos, em propriedades urbanas, em aluguel de escravos, em ações de bancos e outras empresas, reunindo todos os recursos que ele deixou, todos os bens que ele havia deixado, não chegava à metade do valor dos empréstimos que ele havia feito. Ele passou mal na Semana Santa de 1879, não se diz, há uma carta, há um texto do filho dele dizendo isso, não fala o dia exato. Ela apenas foi na Semana Santa de 1879, foi levado para o Rio de Janeiro, onde ele faleceu em maio desse mesmo ano de uma crise de angina. Recebeu antes disso a comenda da Ordem da Rosa, da Princesa Isabel, por ter construído a União Valenciana, a Estrada de Ferro, melhor dizendo, o ramal da linha férrea ali na entrada da sua fazenda, às próprias custas, que beneficiou o escoamento do café e vai trazer uma grande benfeitoria, um grande desenvolvimento para a cidade, que via uma necessidade muito grande de se fazer esse ramal a fim de transportar a produção que estava crescendo cada vez mais e não ter que ficar dependendo mais daquelas tropas de mulas que existiam até então.
E um ano antes da sua morte, ele foi eleito como provedor da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia. Por pouco tempo à frente, porque no ano seguinte ele já faleceu, menos de um ano depois, e deixou alguma coisa na Santa Casa, pagou uma dívida que existia, conseguiu terminar, mas pouca coisa se tem a respeito da sua administração, porque ele ficou muito pouco tempo à frente da Irmandade. O fato é que Manuel Esteves é uma figura extremamente importante da nossa história, que merecia ser melhor conhecida. O fato de ter não apenas feito tanta coisa, mas pela sua capacidade administrativa extremamente aguçada. Quando ele faleceu, o filho que estudava em Recife, na Faculdade de Direito, o filho mais velho, Francisco, não vai assumir a fazenda. A esposa dele assume porque o filho terminava a faculdade. Pouco depois ele vai se casar com a filha do conselheiro Zacarias Góes e Vasconcelos, que tinha sido advogado de uma casa comissária com a qual Manuel Esteves tinha negócios no Rio. Zacarias Góes e Vasconcelos era um dos homens mais influentes do Segundo Reinado. Isso até ele ter um entreveiro com Dom Pedro II, pela discussão que ele levantou acerca do poder moderador, que ele era contrário ao poder moderador. Mas, mesmo assim, o conselheiro ainda tinha um prestígio muito grande pela sua participação na vida política do Segundo Reinado, e foi ele, inclusive, que recomendou o filho de Manuel Esteves à Faculdade de Direito do Recife. E, mais adiante, o filho de Manuel Esteves se casa com a filha do conselheiro Zacarias Góes e Vasconcelos. Morou um tempo em Paris, onde nasceu seu primeiro filho, Marcos Esteves, que é o último representante da família aqui na cidade. Quando ele morreu, Marcos Esteves, a fazenda ficou nas mãos da esposa, que não tinha condições mais de cuidar, e ela fez essa doação da propriedade, a única que sobrou, aliás, para uma congregação religiosa que passou a ter a obrigação de manter ali casa-sede, a documentação, e é graças a esse trabalho que nós temos um acervo documental muito grande, muito importante. A fazenda é aberta à visitação, tem um museu, inclusive, o museu possui ainda um armário de medicamentos que eram utilizados na enfermaria dos escravos. Esse período, obviamente, não deve estar funcionando, mas assim que passarmos por esse período todo, volta à visitação, precisa ser agendada da fazenda, em grupos, e aos domingos, muita gente vai lá também, às 10 horas assistir a missa, depois da missa pode conhecer melhor o local, mas normalmente as visitas, inclusive para colégio, são agendadas, é um local que merece ser visitado, um local de fácil acesso, não fica em área rural, fica num bairro fora do centro da cidade, mas é de muito mais fácil acesso que outras fazendas que ficam em áreas rurais. Então, Manuel Esteves, comendador da Ordem da Rosa, português de nascimento, mais estabelecido aqui da região do Vale do Paraíba Fluminense, que foi comerciante, cafeicultor, racionista, presidente da União Valenciana, provedor da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Valença, e sem número de atividades que ele desempenhou aqui, precisa ser melhor conhecido, precisa ser melhor explorada a sua figura. Alguma coisa nós já colocamos a respeito dele nesse livro, mas muito mais precisa ser descoberto a seu respeito. Se vocês gostaram de saber alguma coisa sobre Manuel Esteves, gostaram desse vídeo, não deixem de curtir, de se inscrever no canal, de compartilhar e até o próximo vídeo.